E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Tá assistindo esse vídeo de manhãzinha? Então pega um cafezinho, coloca um fone, pode ser o Confio mesmo, e curte as histórias. Ah, e só pra avisar, caso você não esteja vendo esse vídeo de manhã, você agora tá me devendo o abração. O golpista do esquema de pirâmide acaba pagando no final. Cerca de 6 ou 7 anos atrás, eu estava tentando me alistar no exército. Acabei não participando, mas isso é uma história para outra hora. Nesse ponto, fui levado a acreditar que faltavam cerca de 4 meses para partir para o meu treinamento. Eu estava ficando sem economias e precisava de um emprego de meio período para ganhar algum dinheiro enquanto esperava. Então fiz o que qualquer jovem de 20 e poucos anos faria e procurei empregos no LinkedIn. Normalmente odeio empregos em vendas, especialmente aqueles baseados em comissões, mas achei que seria uma ótima maneira de ganhar algum dinheiro extra no curto prazo. Encontrei algumas listas de empregos que pareciam promissoras e publiquei algumas inscrições. Alguns dias depois recebi um telefonema de David. Ele estava abrindo uma nova loja e precisava de associados. Ele gostou do meu currículo e perguntou se eu estaria disponível para uma entrevista na sexta-feira de manhã. Fui muito franco com ele e informei-o de que a distância era um pouco maior do que eu normalmente dirigiria para trabalhar no varejo e perguntei o que ele estava oferecendo por hora, para ver se valia a pena dirigir. Ele me disse que planejavam oferecer uma taxa por hora junto com comissão, parecia um bom negócio. Sexta-feira chega como um dia frio e chuvoso. Uso uma bela camisa, gravata e dirijo no trânsito intenso até o endereço fornecido por David. Eu conhecia a área de um trabalho anterior e acabei encontrando o shopping que procurava. No entanto, não vejo nenhuma sinalização do nome da empresa listado. Existe um espaço vazio sem sinalização e 2 pessoas dentro dele. Ok, talvez eles ainda não tenham configurado a loja, nada demais. Cheguei cedo, sabendo quão ruim pode ser o trânsito naquela área. Enquanto estava no meu carro, testemunhei uma jovem em um vestido casual de negócios remover uma placa da janela que dizia: "Espaço de varejo para alugar. Ligue para 1800 blá blá." Ok, um pouco estranho, mas talvez seja o primeiro dia no espaço. Eu entro cerca de 5 minutos mais cedo e imediatamente meu medidor de batimento cardíaco vai de amarelo para o nível mais alto. As mesas são todas simples, daquelas dobráveis de plástico. O tipo que universitários comprariam para beber cerveja durante a faculdade. As paredes estão repletas de gráficos laminados com toneladas de cifrões, rostos sorridentes de fotos e um organograma mostrando uma forma bastante familiar. Uma pirâmide, caramba! Tudo bem, é melhor se divertir um pouco para esperar o trânsito passar para casa. A jovem de vestido se aproxima de mim, apresentando-se como Cindy. Ela me deu as boas-vindas à empresa e me pediu para sentar. Ela sentou-se em sua mesa, outra mesa de plástico, e fingiu examinar a papelada. No entanto, ela estava apenas mexendo em papéis. Começamos a conversar e pergunto há quanto tempo ela trabalha para David. Ela diz que é secretária dele há cerca de 6 meses e que vou adorar estar aqui. Eventualmente, um cara sai dos fundos. 30 e poucos anos, corte limpo e vestindo um terno mal ajustado. Enquanto ele se aproxima, todo sorridente, Cindy diz: "Oi, Dennis. Nosso mais novo recruta está aqui." O cara para e lança um olhar frio para ela. "É David, Cindy. Já falamos sobre isso." Ele se vira para mim e me dá seu sorriso mais brilhante do tipo: "É difícil encontrar uma boa ajuda hoje em dia." David me faz sentar e me dá as boas-vindas, dizendo que vão começar com uma entrevista em grupo e me faz sentar em um círculo de cadeiras. Eventualmente, mais pessoas entram e se sentam. David se levanta e começa a agradecer a todos nós por termos vindo. Ele nos conta sobre uma nova e emocionante oportunidade da Cutco. Ele pega um conjunto de facas e explica como, com sua empresa, podemos ganhar tanto dinheiro quanto quisermos, ao mesmo tempo em que estabelecemos nossos próprios horários. Ele até pega um livro, dizendo como as táticas revolucionárias dessa empresa foram apresentadas em livros universitários. Ele abriu uma página, com sua mão cobrindo partes dela, certificando-se de que todos possamos ver claramente as palavras Cutco em letras grandes na página. É triste dizer que muitos dos outros entrevistados ficaram muito impressionados com isso. Uma menina grávida parecia muito entusiasmada por poder resolver os problemas da gravidez. David falava sem parar sobre quanto dinheiro ele ganhou e como os trabalhadores esforçados chegarão ao topo rapidamente.
Nesse ponto, David disse que precisava atender um telefonema rápido e nos deu 5 minutos para tomar um café, bater um papo, o que quer que fosse. Ao se afastar, ele deixou para trás seu livro da faculdade. Então eu o pego, encontro a página reservada e leio. Como pensei, tratava-se de esquemas de pirâmide e tinha Cútico como um dos maiores exemplos. Ele continua falando sobre como estes são essencialmente golpes, não são economicamente viáveis, etc. Então decido compartilhar tudo isso com o grupo. Explico como funcionam os esquemas de pirâmide e como ele está nos enganando. Eles pareciam incrédulos, então eu disse quando David voltar, para perguntar a ele sobre quanto precisamos pagar para começar. Isso finalmente fez com que todos percebessem o que estava acontecendo. David entra alguns minutos depois, e uma das garotas do grupo pergunta a David o que precisamos para começar. Bem, tudo o que você precisa é do seu primeiro conjunto de facas para demonstrar. Você pode vendê-lo diretamente ou pedir que encomendem uma e mantê-la como seu kit de demonstração. Não importa, só tem que pagar as taxas iniciais por isso. E foi aí que o inferno começou. Um garoto começou a se levantar e mandar ele se fuder, dizendo que ele estava desperdiçando nosso tempo e que era um idiota por tentar fazer essa merda. A grávida está chorando porque pensou ter encontrado um lugar que lhe permitiria trabalhar apesar de estar grávida. David está claramente confuso e pergunta quem lhes contou tudo isso. Quando fica claro que sou a chave inglesa da máquina, David fica chateado e começa a me dizer para ir embora. As pessoas estão gritando com David, David está gritando comigo. Cindy está tentando dizer a todos que ela nunca conheceu David antes de hoje e não sabia o que era essa besteira. Eventualmente todos nós saímos deixando David para trás. Enquanto estou andando até a porta, vejo, encostado na parede, a placa que estava na janela antes de espaço de varejo para alugar. Ligue para 1800 blá blá. Quando entro no carro, disco o número. Por fim, falo com uma pessoa e pergunto sobre o imóvel para alugar na empresa de David. A simpática senhora ao telefone pediu desculpas, dizendo que eles tinham acabado de alugar aquela propriedade. Perguntei se ela sabia quanto tempo duraria o aluguel, pois eu estava realmente interessado no imóvel. Ela disse que não tinha certeza, eles ainda não haviam feito a papelada oficial. Eles estavam a caminho do espaço para assinar tudo com o locatário em poucas horas. Contei a ela tudo o que acabará de acontecer comigo e sobre David usar o espaço para um esquema de pirâmide. Ela ficou extremamente chateada, dizendo que essas coisas acontecem o tempo todo na indústria. Eles irão assinar e no último minuto o locatário decidirá cancelar, para utilizá-lo para alguma operação noturna. Ela me agradeceu pela informação e pensei que isso fosse o fim. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Algumas semanas depois, recebi um e-mail de David, me contando como eu arruinei a vida dele. Sobre como a administração da propriedade descobriu o que estava acontecendo e não reembolsou o pagamento inicial do espaço. Dizendo que violou uma cláusula da papelada que assinou para manter a propriedade. Como ele sabia que fui eu quem ligou porque sou um ser humano terrível, etc, etc. Agora ele estava sem milhares de dólares por espaço e suprimentos, como ele só queria nos dar empregos e nos ajudar. Foi um e-mail longo e muito irritado, com várias coisas ditas sobre mim e minha mãe. Então liguei para 1800 blá blá novamente, falei com a mesma senhora que falei antes, e ela ficou muito interessada em um e-mail de David onde ele essencialmente admitiu o que estava tentando fazer. Disse que isso ajudaria a todos nos processos judiciais. E você não sabe que fiquei mais do que feliz em enviar aquele e-mail para ela. Seu advogado disse que deveria ser um caso aberto e encerrado naquele momento. Gosto de pensar que sou um ajudante. A vingança mais complicada que já consegui. Quando eu estava no ensino médio, morava com meu pai de 44 anos e minha madrasta, Linda de 30 anos em uma pequena comunidade agrícola rural. Quando me mudei, eles estavam casados há apenas alguns meses e depois do primeiro ano de casamento as coisas ficaram bem feias. Sem ser exaustivo, houve muitos conflitos conjugais entre meu pai e Linda. Ela estava profundamente infeliz e descontava regularmente em mim. Eu era o único filho do meu pai morando com ele, então éramos só nós três e nosso gato. Minha madrasta era tão ruim quanto os piores valentões do ensino médio, com quase o mesmo nível de maturidade. Ela zombava de partes do corpo sobre as quais ela achava que eu estava inseguro. Você tem uma cabeça estranhamente grande. Ela me dizia que eu nunca teria sucesso e que não deveria me candidatar a nenhum trabalho que fosse importante demais. Linda perguntava regularmente se eu era suicida.
Eu não era, e nem estava infeliz na maior parte do tempo. Eu era uma criança um tanto normal. Eu tinha boas notas, tinha muitos amigos e estava indo bem em várias atividades extracurriculares, como xadrez e luta livre. Ser um filho solteiro eficaz naquela casa era difícil porque se alguma coisa estivesse torta, digamos, eu deixei um prato fora, não havia mais ninguém para culpar. Era como morar com a senhora Trunchbull de Matilda. Isso tornou a vingança muito difícil. A mulher conseguia manipular qualquer pessoa, então era difícil para mim defender meu caso sem ser questionado. Um dia surgiu a oportunidade perfeita. Nosso gato nos traria troféus de suas várias mortes. Neste dia, minha madrasta estava visitando seus pais e o gato trouxe um rato grande e extremamente sangrento, recém-morto, para nossa varanda. Peguei o maldito rato pelo rabo e coloquei-o delicadamente no travesseiro de Linda, permitindo que o suco penetrasse nos fios. Cerca de 4 horas depois, quando eu estava no quintal, ouvi aquele gato estúpido. O gato estava comigo e, pelo que sei, não foi ferido. Nunca foi tão bom ouvir Linda gritar. Eu também nunca disse a ela que era eu. Edith, a vingança menos mesquinha que tive de Linda foi crescer e ter um casamento feliz e uma vida bem-sucedida. Esse é o melhor tipo de vingança que você pode ter contra pessoas assim. Espero que todos encontrem. Meu marido de 33 anos está incentivando nossa filha de 13 a postar coisas explícitas online. Tenho 29 anos, meu marido e eu temos um relacionamento difícil desde que nos casamos, há 5 anos. Éramos basicamente crianças quando engravidamos e definitivamente não estávamos prontos para ter uma filha. Depois que ela nasceu, eu sabia que precisava crescer para ser uma boa mãe. Sei que não sou perfeita, mas minha filha é bem cuidada. Como pais, nós entramos em conflito muitas vezes. Eu não queria ela nas redes sociais até ela ter 13 anos e meu marido brigou comigo por isso. Ele dizia que ela se sentiria excluída se não permitíssemos que ela se juntasse aos amigos. Então, no aniversário dela, 2 de janeiro, deixei que ela criasse uma conta no Instagram e uma conta no Snapchat, embora eu suspeite que ela já estivesse usando. Eu nunca forcei a não baixar os aplicativos, mas sempre disse a ela que não a queria até sentir que ela sabia como estar segura. Deixei que ela fizesse as contas depois de conversar com ela. Nos últimos meses, ela tem se vestido de maneira muito inadequada. Quero que ela se expresse e se sinta confiante, então procuro não intervir tanto. Meu marido me disse que ela é inteligente o suficiente para se proteger em público caso se encontre em alguma situação. Minha filha parece mais velha do que é, então ela já me conta quantos homens adultos a elogiam. Fico totalmente desolada quando ela me conta essas histórias, porque sinto que não estou conseguindo protegê-la. Mesmo assim, ela compra as próprias roupas e sai de casa antes que eu a veja na maioria das vezes, já que trabalho cedo. Agora aqui está a questão principal. A prima mais velha dela me ligou ontem para falar sobre o Instagram da minha filha. Aparentemente, ela tem uma conta sobre a qual me contou e uma conta que realmente usa. Olhei para a conta real dela e imediatamente comecei a chorar. Ela está vestindo lingerie, mexendo e sendo extremamente sugestiva. Mostrei a conta ao meu marido quando ele chegou em casa e ele disse: "O quê? Ela é uma adolescente." Ele também a ajuda a comprar todas as roupas inadequadas que ela usa. Esta manhã conversei com ela sobre isso. Fiz com que ela excluísse as postagens inadequadas e disse que confio nela, mas que ela precisa me respeitar como mãe. Ouvi meu marido dizendo a ela depois: "Está tudo bem. Ela simplesmente odeia ver você crescer." Isso é normal para uma criança de 13 anos? Como faço para combater isso? Somos ambos pais dela e sinto que ambos temos a mesma autoridade. Receio que minha filha esteja começando a me odiar porque meu marido minimiza tudo. Vi também que as curtidas nas postagens são principalmente de homens. A resposta do meu marido para isso foi: "Você sabe como os homens são." Tenho a sensação de que meu marido sabia da conta porque eles são extremamente próximos e ele é muito tolerante. Ele não parecia nem um pouco chocado.